Olá, meu nome é Simone Quintiliano, eu sou astróloga e terapeuta holística e meu objetivo com este conteúdo é te ajudar no seu processo de autoconhecimento, autoaceitação e autodesenvolvimento a partir de tudo isso. Hoje eu trouxe um dos assuntos que eu mais amo falar, que é a astrologia, e eu trouxe também de uma forma mais simples, com bem menos astrologuês, para que vocês consigam entender um pouquinho como funciona o processo quando a gente vai fazer a leitura de um mapa. Para quem já me acompanha aqui há mais tempo, eu sempre falo que nós somos muito ricos. A gente, como seres, a gente tem muita informação, muita coisa pra gente se conhecer, muita coisa pra gente se desenvolver. E quando a gente vai analisar um mapa natal, ou qualquer outro mapa aí da astrologia, seja revolução solar, trânsitos, progressões, etc., a gente analisa muito mais do que o signo solar. Então, essa análise aí que às vezes a gente vê apenas de um signo solar é de uma forma muito simplória. Existe realmente muita conexão com o que muita gente explica sobre o nosso signo solar. Existe sim muita conexão, mas quando a gente vai avaliar o mapa, tem muito mais informação ali do que apenas o signo solar. E partindo dessa análise aí do que a gente olha em um mapa, eu trouxe aqui hoje essa mandala, só como exemplo mesmo, pra gente entender, porque hoje eu vou explicar um pouquinho sobre as casas astrológicas. O que são essas casas astrológicas que a gente analisa, que a gente utiliza para poder analisar aí um mapa astral, tá? Todas essas divisões, a gente, aqui que tá vendo essa mandala, quando a gente vai analisar o mapa, a gente analisa essas divisões que chamamos de casas astrológicas. Então, você vê que tem uma setinha cortando aqui, para quem tá ouvindo esse conteúdo pelo podcast, sugiro que depois deem uma olhadinha no YouTube para vocês verem a imagem, se achar necessária, tá bom? Porque senão às vezes pode não entender muito bem. Bom, onde está a setinha aqui, tá marcando o início da casa 1. E a partir daqui, então, aqui tem o signo de Virgem, aqui tem Libra. Tá vendo que todas essas casas, todas essas áreas estão divididas e cada uma tem um signo, tá vendo? Tem um risquinho, esse risquinho se chama cúspide. São as cúspides que vão dividindo essa casa. Opa, a luz aqui ficou meio ruim. Então, todas essas casas são analisadas aqui, quando a gente vai fazer, aqui no momento de uma leitura de mapa astral, tá? O que são essas casas, afinal? Cada casa aqui representa uma área da vida, um aspecto da nossa vida. Por isso que entender o seu mapa significa você entender os aspectos da sua vida, significa que você vai conseguir entender melhor todas as áreas da sua vida. Então, começando pela casa 1. O que é a casa 1? A casa 1, ela é o nosso ascendente. É como a gente se mostra para o mundo, como que a gente inicia as coisas. Quando você dá início às coisas, é através da casa 1. Então, quando a gente vai aqui analisar o mapa de uma pessoa, a gente vai entender, bom, na casa 1, ela tem o ascendente aqui, desse mapa como exemplo, o ascendente está em Virgem. A gente sempre, para entender essa área, então, da sua vida, esse seu ascendente, a forma como você se mostra para o mundo, o que as pessoas enxergam de você num primeiro momento, a gente vai analisar essa casa 1, a gente vai procurar qual o regente desse signo, que vai trazer mais informações e quais aspectos que essa área recebe. Então, aqui, como é Virgem, que está na casa 1, a gente tem que procurar onde está Mercúrio, que é o planeta regente de Virgem. A gente vai procurar, vai achar onde está Mercúrio e depois vai analisar se essa casa 1 recebe alguns aspectos, e aí a gente tem, então, o entendimento do seu ascendente. A casa 2, que aí já que nesse mapa está em Libra, a casa 2, ela fala sobre o quê? Fala sobre
finanças, fala sobre os nossos talentos também, mas como a gente utiliza os nossos talentos para gerar recursos. Então, a casa 2 fala de como eu ganho dinheiro, como eu gasto, como eu gosto de gastar o dinheiro também, diz bastante sobre isso. É uma casa em que todas as casas, elas têm muitos significados. Aqui eu vou tentar resumir um pouquinho para não ficar muito longo, tá? Então, a casa 2, ela basicamente fala disso, fala sobre finanças, sabe? Fala sobre a nossa capacidade aí produtiva, os nossos talentos, como que a gente utiliza os nossos talentos para adquirir recursos. Então, como nós ganhamos dinheiro e como nós gastamos. Aí, a mesma forma, a gente precisa analisar, para a gente analisar a casa 2, da mesma forma da casa 1. Então, a gente vai olhar que signo que tá aqui, se tem algum planeta aqui dentro, a gente vai procurar onde está o planeta que rege esse signo. Então, Libra é regido por Vênus. Para analisar essa casa 2 aqui, a gente vai ter que procurar onde está Vênus e também analisar se a Vênus tem aspectos, que aspectos que essa casa aqui recebe, e a partir disso a gente tem todo o entendimento. Essa lógica de procurar o signo regente o planeta regente daquele signo, desculpa, e procurar todos os aspectos que ele está recebendo, aquela casa, planeta, etc. A gente leva essa lógica de análise para todas as casas, tá bom? Então, quando a gente só tá analisando o mapa, a gente analisa todas as casas, uma por uma, todas as 12 casas, e a gente, sempre com essa lógica de onde está o planeta regente, quais aspectos ele recebe, quais aspectos aquela casa recebe, para a gente entender melhor. Então, continuando, a casa 3 é a casa, essa casa aqui desse mapa está em Escorpião. A casa 3, ela fala do quê? Comunicação. Então, como você se comunica, como é a sua mente mais lógica, esse raciocínio mais lógico. A casa 3 também fala sobre irmãos, parentes próximos, parentes e pessoas próximas do seu convívio, do seu ambiente imediato, vizinhos, pequenos deslocamentos. Então, tudo isso da sua vida é analisado através dessa casa 3. E aí, aquela mesma lógica. Olhar cadê o planeta regente dessa casa, desse signo dessa casa, quais aspectos ele recebe, etc. Casa 4, que nesse mapa está em Sagitário. A gente vai procurar onde está Júpiter, que rege Sagitário, quais aspectos e se essa casa recebe algum aspecto. A casa 4, ela fala sobre o quê? Fala sobre o nosso passado, raízes familiares, fala também, em algumas linhas, dá uma ênfase maior com relação à nossa mãe, nossa relação com a nossa mãe. A casa 4 fala também sobre o nosso lar, essa nossa primeira infância, e também depois de adultos, fala sobre o lar que a gente constitui depois. Então, a casa 4, ela tem todo esse significado aqui. A casa 5, que desse mapa está em Capricórnio, a casa 5, ela fala do quê? Lazer. O que te dá prazer? O que você faz e que te dá prazer? A casa 5 fala sobre criatividade, esses seus talentos também. Mas é diferente dos talentos da casa 2. A casa 2 é como você utiliza dos seus talentos para obter recursos. A casa 5 é como você utiliza esses talentos como uma forma de prazer também. Então, a casa 5 fala disso, fala de criatividade, fala também sobre filhos. E a casa 5 fala dos nossos relacionamentos mais rápidos, digamos assim, não tão sérios, relacionamentos contatinhos aí, esse primeiro contato mesmo, aí a gente analisa pela casa 5. Por que esses relacionamentos mais rápidos? Porque relacionamentos mais longos a gente analisa pela casa 7, que eu já vou chegar lá, tá bom? Então a casa 5 significa tudo isso. Desse mapa aqui, a casa 5 tem vários planetas. Então, segue o mesmo raciocínio, a gente vai procurar onde está o planeta que rege o signo dessa casa, para a gente entender melhor, e tudo que tem dentro dessa casa a gente sempre vai analisar. Bom,
A casa 6. A casa 6, ela fala sobre o ambiente de trabalho, tá bom? A casa 6, ela não fala sobre, propriamente, assim, carreira, futuro, não. A casa 6, ela fala sobre o seu ambiente de trabalho. Como é o seu ambiente de trabalho? Como é você nesse ambiente de trabalho? O que você gosta nesse ambiente de trabalho? A casa 6 também fala sobre as nossas rotinas, a nossa rotina mesmo, nosso dia a dia, como a gente se comporta, o que a gente gosta, como que a gente se porta com relação às nossas rotinas. E a casa 6 também fala sobre saúde, tá bom? A casa 7, aqui, ela fala então sobre os relacionamentos mais longos, parcerias, todo um relacionamento que é mais sério, mais fortalecido, digamos assim. Por exemplo, aqui a gente analisa muito com casamento ou namoros longos mesmo, quando as pessoas moram juntos, mas a dividir conta. Toda vez que o relacionamento está mais sério, de forma mais comprometida ali, a gente analisa através da casa 7. A casa 7, então, são as nossas parcerias também, então, sociedades, tá bom? O outro, a casa 7 representa o outro também na nossa vida, como que a gente se relaciona com o outro aí na nossa vida, que é uma casa oposta à casa 1, que é a casa do ascendente. Na casa do ascendente, sou eu pro mundo, e a casa 7 sou eu, é o mundo com a gente, como que a gente se relaciona com o outro na minha vida. A casa 8 é uma casa que fala sobre transformações, sobre sexualidade, sobre o inconsciente, aquele mais profundo, tá? E as transformações da casa 8, elas são muito ligadas àquelas transformações profundas mesmo, aquela questão até do renascimento, onde a gente realmente se transforma e a gente renasce. Realmente, são aquelas transformações muito, muito profundas que a gente passa. A gente analisa isso pela casa 8, tá bom? A casa 9, aqui, desse mapa tá em touro. A casa 9, ela já fala sobre o quê? Sobre o nosso contato com outras filosofias, pessoas de outras culturas, o contato até com o estrangeiro. A casa 9, a gente, então, se você quer analisar possibilidades de morar no exterior, como que é o seu convívio com pessoas do exterior, se você tem essa curiosidade também, a casa 9, então, a gente analisa tudo isso através da casa 9. Outra coisa da casa 9 que a gente analisa e é bem interessante os estudos mais profundos. A casa 3, a gente também fala sobre esses estudos da primeira infância ou estudos mais rápidos, esses cursos mais rápidos. A casa 9, a gente já analisa cursos mais profundos. Aí, tudo que você quer estudar de forma mais profunda. Então, por exemplo, universidade, alguma faculdade que você faz, a gente analisa através dessa casa também. Mas essa questão da gente, o olhar que a gente tem de curiosidade para algo, de querer se aprofundar, isso são assuntos da casa 9, tá bom? A casa 10 é a casa da carreira, a casa do que a gente busca para o nosso futuro, o que a gente quer. A casa 10, ela é o produto do nosso amadurecimento. Então, o que a gente busca para o nosso futuro, o que a gente quer para quando o nosso amadurecimento aí, quando a gente tiver essa consciência do nosso amadurecimento, tá? Então, isso tudo a gente analisa pela casa 10. A casa 11 fala sobre grupos, os nossos grupos, suas amizades, fala sobre essa imagem. A casa 10 e a casa 11 a gente analisa muito também como é a sua imagem pública, essa imagem que você passa. Fala pela casa 11 aqui também. A casa 12, que é a última casa, então, ela
a gente analisa a nossa espiritualidade, como a gente lida com a nossa espiritualidade. É uma casa bem profunda aí de coisas que a gente às vezes não consegue acessar. Então, através da casa 12, a gente analisa também quais são os nossos desafios, porque é algo em nós em que às vezes a gente não tem consciência, ou que a gente não está conseguindo acessar de alguma forma. Por isso, um dos aspectos da casa 12 são os desafios, né? Bom, é isso, o significado das 12 casas. Então, quando a gente vai analisar o mapa, a gente analisa todas essas informações aqui. Todas as 12 casas, elas representam todas as áreas da nossa vida. Fora isso, claro, na análise de um mapa, a gente vê Vênus, a Vênus fala sobre os nossos sentimentos, como eu amo, como eu gosto de receber amor, o que eu valorizo. A gente também analisa a Lua, Mercúrio, enfim, tem vários outros aspectos, mas hoje eu queria trazer mais aqui sobre as casas, o que cada uma significa. Espero que tenha ficado claro aí, pra vocês entenderem um pouquinho como é que quando a gente está analisando o mapa, todos os aspectos que a gente observa, tá bom? Se tiver alguma dúvida, manda pra mim, adoro receber as dúvidas de vocês. Muito obrigada por essa troca e até o próximo vídeo.